Caríssimo Padre Alexandro, pároco desta paróquia, chanceler do nosso bispado, a quem agradecemos todo o zelo apostólico, todo o zelo litúrgico, no sentido do culto divino, do louvor a Deus. Saudando o caríssimo Padre Lucas Azopardi, missionário maltês há tantos anos no meio de nós, e continuando com alegria a servir o Evangelho a partir da ilha de Malta, visitada pelo apóstolo Paulo. Obrigado, Padre Lucas, pela sua presença missionária sempre em meio a nós. Os nossos queridos diáconos, Acácio, Dirceu, Donizete, os cantores, os cerimoniários, os coroinhas, os ministros, cada irmão e irmã desta paróquia tão fervorosa do Cristo sacerdote. Nós terminamos de ouvir a palavra de Deus. Na primeira leitura e no Evangelho, nós encontramos a figura de uma viúva que significa na Sagrada Escritura alguém que está totalmente abandonada a si mesma. Geralmente as viúvas do Antigo Testamento, do primeiro século, viviam de fato abandonadas e muitas vezes exploradas. E é uma viúva com um filho pequeno que encontramos na primeira leitura. E é uma viúva com 2 moedas insignificantes que encontramos no Evangelho. Agora, o que é que une estas 2 viúvas? O que é que une estas 2 mulheres? A inteira confiança em Deus nosso Senhor. Ambas as viúvas são proclamadas bem-aventuradas pelo Senhor Jesus, aquela que deu as 2 moedas, mas também aquela da primeira leitura. Jesus vai dizer em outra passagem: a nenhuma outra viúva foi enviado Elias o profeta, mas somente aquela viúva que não pertencia a Israel. Aquela viúva foi escolhida por Deus para ser privilegiada, abençoada de maneira toda particular. E ambas as viúvas demonstram total confiança em Deus nosso Senhor. E a confiança nasce da mais profunda humildade. Por isso, na antífona que cantamos antes do Evangelho, proclamamos o sermão que ouvimos a semana passada das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque serão de Deus, são de Deus e serão salvos. As 2 viúvas entregam tudo o que têm a Deus nosso Senhor. Nada reservam para si, tudo entregam a Deus. A grande pergunta, portanto, da liturgia de hoje é se nós temos coragem de nos entregar totalmente a Deus nosso Senhor. Se nós temos coragem de nos entregar plenamente a Ele. Se não estamos guardando alguma coisa do nosso ser para nós mesmos. O Senhor exige uma entrega que é total, que é plena e que não é do dinheiro, mas que é da alma, que é do coração. Entregar-se totalmente ao Senhor. Conta-se uma história, e é a seguinte: um homem voltou mutilado da Primeira Guerra Mundial, voltou sem uma perna, um homem muito orgulhoso, soldado valente, corajoso, e pobre coitado, voltou da guerra mutilado,
sem uma das pernas. Uma situação difícil para um soldado tão corajoso, valoroso como aquele. E ele voltou envergonhado para casa, teve o tempo de recuperação e depois, num dia, já andando de muletas, já um pouco ágil com a muleta, ele vai à igreja do seu povoado. E lá entrando, durante a Santa Missa, ele entra no meio da igreja, no corredor central, interrompe o padre que estava na homilia, no sermão, e diz ao padre: Padre, será que Deus aceita um meio homem? Era assim que ele se sentia, uma metade de homem, porque lhe faltava uma perna. Padre, será que Deus aceita um meio homem? E a resposta do padre foi: sim, meu filho, Deus aceita um meio homem que se dá por inteiro, mas Deus não pode aceitar um homem inteiro que se dá pela metade. Deus aceita um meio homem que se dá por inteiro, mas Deus não pode aceitar um homem inteiro que se dá pela metade. A Deus nós devemos nos entregar totalmente. Todos nós somos mutilados, todos nós somos viúvos e viúvas de tantas realidades da nossa vida, da nossa existência. Tantas vezes nós nos percebemos como nada e pensamos: a Deus não tenho nada a oferecer. É corajoso aquele que oferece o seu nada a Deus nosso Senhor, porque é deste nada que Deus pode fazer tudo. E reparemos, não faltou o trigo e o óleo para aquela mulher viúva da primeira leitura. Não faltou para ela aquilo que era necessário para viver. Ela e seu filho, ela já havia desistido até de viver, mas não lhe faltou mais a farinha e o óleo para fazer o pão. Meu querido irmão, minha querida irmã, a liturgia de hoje nos convida a esta entrega total, completa, a Deus nosso Senhor. Não fiquemos agarrados a nada, mas entreguemo-nos daqui a pouco no momento do ofertório, entreguemo-nos totalmente, como somos, com os nossos pecados, com as nossas viuvezes, com as nossas mutilações, não importa, entreguemo-nos total e plenamente a Deus nosso Senhor. E aí ouvimos a segunda leitura, porque o homem morre só uma vez, e depois disto se apresenta diante de Deus nosso Senhor para ser julgado. E o julgamento é exatamente este: se nos entregamos a Deus durante esta vida, então com Deus passaremos a eternidade. Mas se não nos entregamos totalmente a Deus, com Deus não poderemos passar a eternidade. Por isso o convite de nos entregarmos totalmente a Ele, a Cristo Jesus, o sumo e eterno sacerdote, ouvimos na segunda leitura, aquele que não precisa entrar mais de uma vez no templo, porque o já fez plena e totalmente, é Ele, o Cristo sacerdote, que é o padroeiro desta paróquia, que já celebrou seus 50 anos, e vocês, liderados pelo Padre Alexandro, pelos demais padres e diáconos, restauraram, reformaram, revitalizaram esta igreja matriz, que agora ostenta, de forma oficial, a imagem do Cristo sacerdote, de mãos abertas, elevadas, que se oferece continuamente a Deus por nós, enquanto nos apresenta e nos oferece o seu divino coração. Parabéns ao padre, pároco, aos demais padres, parabéns a vocês
que têm sido fiéis ao dízimo paroquial, às campanhas especiais, porque a vossa igreja foi revitalizada, vossa igreja foi reformada, foi adequada em vários sentidos. Vocês têm um novo altar, queremos abençoar, uma nova pia batismal, que também iremos abençoar, o ambão, o altar da palavra, que já abençoamos, o novo sacrário. E tudo isto é fruto do trabalho de cada um de vocês, da empolgação do Padre Alexandro e da colaboração ardorosa de cada um de vocês. E eu pergunto, a vossa igreja ficou bonita? Sim, não é? Eu nem fiquei com medo de vocês dizerem que não, né? Porque ela ficou muito bonita. E a gente entrando pode contemplar Jesus naquele título, naquela posição que é própria desta paróquia, Cristo sacerdote. Olhando para ele, nós o reconhecemos como padroeiro desta comunidade paroquial e nos recordamos que ele é o sumo e eterno sacerdote, o único verdadeiro sacerdote. Vocês participam do sacerdócio de Cristo pelo batismo, pela crisma, o bispo, os padres, diáconos, os padres e bispos especialmente, participamos do sacerdócio de Cristo de forma ministerial. É importante que ao entrar sempre nesta igreja e ao dobrar os joelhos diante da Santíssima Eucaristia, no novo sacrário colocado bem ao centro, e contemplando esta imagem de Cristo sacerdote, você se recorde do seu batismo, da sua crisma, e seja um autêntico cristão, disposto a anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns, Paróquia de Cristo Sacerdote. Parabéns, Padre Alexandro, Padre Lucas, diáconos. Parabéns a cada irmão e irmã que com generosidade fez possível esta obra, esta revitalização. Então, para todos nós, uma grande salva de palmas.